Meus amigos, muito bom dia. Obrigado pela generosa acolhida. Como foi dito, estamos no mês de setembro e há 4 anos, pelo menos, em boa parte do planeta, o Brasil é um desses países que encampa o Setembro Amarelo, com o apoio de entidades importantes como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o CVV, Centro de Valorização da Vida, e diversas entidades públicas, privadas, segmentos religiosos, todos juntos, todos unidos, dando visibilidade a informações que possam ajudar a reduzir as estatísticas preocupantes de suicídio no Brasil e no mundo. Quem é da área da saúde pública sabe que não é possível reduzir a estatística de qualquer doença, patologia ou morbidade sem informação. Nós estamos num país onde muitas pessoas morrem por doenças transmitidas por mosquito. Dengue, zika, malária, chikungunya, febre amarela, e nós vamos reconhecer que, em que pese a parte que cabe a governo, com fumacê, com campanha de erradicação de foco de mosquito, a informação sobre como se transmitem essas doenças, onde os mosquitinhos põem ovos, são hábitos noturnos ou diurnos dos mosquitinhos, nós precisamos conhecer para que nós possamos combater focos de doenças que matam. Isso vale para doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Por mais que tenhamos a rede pública de saúde pronta para oferecer preservativos ou remédios ou vacinas, o que seja, é importante que as pessoas saibam, principalmente os mais jovens. Nós estamos num momento em que a sífilis voltou a ser um problema estatisticamente, epidemiologicamente importante, porque os jovens não estão se protegendo como deveriam. Informação ajuda a virar o jogo. Por que eu devo me proteger? O que está em jogo? Sífilis mata. Sífilis traz problemas graves no sistema nervoso. Então, informação é fundamental para a promoção da saúde pública, alcançando todas as patologias e morbidades. Tuberculose, hanseníase, doenças do coração, câncer, todas sem exceção. E isso vale para suicídio. Então, o Setembro Amarelo traz informações relevantes que nós vamos tentar resumir aqui, como, por exemplo, é falsa a tese de que exista o estereótipo do típico suicida. Esse daí, do jeito que ele é, do jeito que ele fala, do jeito que ele anda, esse é um suicida em potencial. Um grande aprendizado que vem do avanço da ciência médica, principalmente na área da saúde mental, psiquiatras, psicólogos, suicidólogos, é de que, em tese, qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui, dependendo de uma sincronicidade de eventos, fragilidade psíquica ou emocional, fatores genéticos, biológicos, ambientais, culturais, podemos nos sentir, por vezes, vulneráveis à ideação suicida. É falsa a tese, por exemplo, que pessoas de fé não se matam. Eu entrevistei na virada do ano passado para esse ano, Padre Fábio de Mello, muito conhecido da garotada, o Padre Gatão, que tem prestígio nas redes sociais, canta, tem muito apelo num segmento, católico ou não católico, que simpatiza com ele. No ano passado, ele teve transtorno, síndrome do pânico, seguido de uma depressão profunda. E deu publicidade ao que aconteceu com ele, que ele ainda está em tratamento da depressão e achou que prestaria um serviço de utilidade pública, compartilhando com suas redes, seus seguidores, o que aconteceu. Fizemos uma reportagem de 4 minutos na TV sobre depressão e ele aceitou dar um depoimento. E ele disse: no auge da crise eu pensei em me matar. Quando terminou a gravação, eu achei que não devia fazer essa pergunta gravando. A equipe se afastou, eu cheguei: padre, uma última pergunta para mim. E, obviamente, ele me autorizou a falar sobre isso.
O senhor é um padre, um sacerdote, um homem de Deus. Aonde estava o seu Deus no auge da crise? E ele, sem pestanejar, de bate-pronto, respondeu: André, Deus estava onde sempre esteve. Eu é que não consegui acessá-lo. Aqui em São Paulo temos a história do padre Marcelo Rossi, também acometido de depressão. Portanto, aonde eu quero chegar? Católicos se matam, espíritas se matam, protestantes, budistas, judeus, islâmicos, candomblecistas, umbandistas. A fé reduz risco, mas a fé não blinda a crença em qualquer força superior a Deus. Não significa imunidade absoluta e completa do risco suicida. Mesmo numa casa espírita, todos os protocolos de acolhimento, atendimento, assistência são forças auxiliares importantíssimas para produzir o efeito desejado terapêutico de um equilíbrio, da serenidade, possíveis. Mas precisa procurar ajuda especializada. Não dá para postergar isso. É falsa a tese, por exemplo, de que uma pessoa que trabalhe na área da segurança pública, um militar, policial militar, policial rodoviário, policial federal, Forças Armadas, alguém forjado no seu treinamento duríssimo, na coragem, na bravura, na valentia, preparado para enfrentar qualquer situação, o inimigo. É falsa tese de que uma pessoa com essa formação tão robusta no campo da guerra, da batalha, do enfrentamento, esteja blindado ou esteja isento do risco da fragilidade psíquica e emocional. O índice de suicídio nas forças militares ou policiais é elevado, e uma das razões para isso é que nós vivemos o ambiente militar não permite, ou não entende, ou não compreende o direito da pessoa ser o que ela é. Ela não é um super-homem, ela não é um robô, é um ser humano. Portanto, na qualidade de ser humano, ela está sujeita, como eu ou vocês, já falei, todos nós. Isso inclui também quem é treinado para ser super-homem. Há momentos de fragilidade psíquica e emocional, e para isso precisa procurar ajuda. Se sente humilhado, se sente fraco, não quer se expor perante os seus, e isso está por trás de estatísticas preocupantes desses segmentos profissionais, onde se exalta a fortaleza. Fake news. Precisa de ajuda, se houver algum problema. Há questões envolvendo o risco suicida, que eu vou tentar resumir muito brevemente. Um fator de risco importante: quem realiza uma tentativa de suicídio, a primeira, a probabilidade de tentar uma segunda vez é enorme, portanto, já entra num grupo que vai necessitar de apoio especializado, ajuda profissional. Não importa se essa pessoa assistida não conseguiu realizar esse projeto mórbido do autoextermínio, venha dizer: não, foi um momento de desequilíbrio, eu já estou bem, não vai acontecer de novo, está tudo bem, foi um momento de insanidade. Acreditamos, mas vai requerer apoio psiquiátrico e ou psicológico. Não dá para deixar essa pessoa administrar-se sozinha depois de um incidente tão grave como esse. Ela precisa de ajuda. Uma outra questão que a gente precisa ter em mente: nem sempre será possível observar sinais de que uma pessoa esteja prestes a se matar. É muito doloroso para familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, quando perdem um ente querido pelo suicídio e ficam se culpando, dizendo: como eu não percebi, como eu não estava atento ou atenta, eu poderia ter evitado. Nem sempre os sinais são evidentes. É preciso ficar claro isso. Entretanto, por vezes, há sinais, há pistas, e a informação ajuda a prevenir. O que a gente tem que estar atento? Quando alguém próximo de nós começa a manifestar um comportamento anômalo, não típico daquela pessoa,
Começa a ficar mais isolada, encapsulada, trancada no quarto, não interage socialmente, não está disponível para uma conversa, não fala mais de projetos, ideias, não manifesta entusiasmo, não há mais um olhar brilhante, viçoso, há um olhar fosco. A pessoa parece que perdeu motivação para qualquer atividade banal do dia a dia. A vida claramente se tornou um fardo, algo que você não tem mais vontade de fazer como vinha fazendo. Podem haver várias causas possíveis, para esse comportamento. Uma dessas causas, essa pessoa lenta e progressivamente pode estar acalentando a ideia de abandonar a existência. E aí vale outro lembrete: ninguém deseja se matar. O suicida quer resolver um problema, quer calar uma dor. E aí a gente precisa, em descobrindo, por exemplo, a pessoa na hora do almoço dá uma declaração estranha do tipo: eu não quero saber mais de nada, para mim já deu, cansei da vida. O que diz a Organização Mundial da Saúde? Tem aquele ditado popular no Brasil: cão que ladra não morde. Quando o assunto é suicídio, o cão que ladra pode morder. Guarda essa fala da pessoa. Talvez naquele momento, com outras pessoas à volta, não seja propício engatar uma conversa mais delicada. Escolhe o momento, a hora e o lugar, para sondar essa pessoa e dizer: eu ouvi o que você falou no almoço, eu prestei atenção. E eu preciso saber, porque eu gosto muito de você, eu amo você, o que está te apoquentando, por que você disse aquilo. Faça uma sondagem, mas num ambiente acolhedor. A palavra-chave que eu ouvi de todos os psiquiatras, psicólogos, suicidólogos: a abordagem com alguém que sofre não é de recriminar, não é de punir, não é de ameaçar, não é de colocar em castigo, se for criança, é acolha. Você não sabe o tamanho daquela dor, você não está debaixo da pele do outro. Respeito. Acolha. Crie um ambiente propício para aquela pessoa que falou aquilo ou escreveu numa rede social. Isso é muito comum. Uma mensagem assim, quase de abandono, despedida. Vai lá e checa. E havendo a confirmação por parte da pessoa que ela está de fato fraturada intimamente, ela está em desacordo com a existência, ela não está se percebendo motivada para seguir em frente, mantenha a postura do acolhimento e comece a instigar a pessoa no sentido dela, junto com você ali como fiador, vamos procurar ajuda. Vamos procurar ajuda. Bom, primeiro fator de risco suicida é a depressão. E aqui importa, o Setembro Amarelo também serve para explicar o que é depressão. Importa separar estado depressivo de depressão. Não sei se está claro para todo mundo qual é a diferença. O que é estado depressivo? Estado depressivo é da vida. Ninguém que procure o espiritismo haverá de encontrar uma condição de isenção de dor e sofrimento. Aliás, quem procurar qualquer tradição religiosa, mística, espiritual, vai descobrir cedo que faz parte da condição humana atravessar sucessivos momentos de desilusão, frustração, apurrinhação, fraqueza. Isso é da condição humana. Ninguém deve se iludir dizendo assim: eu tenho que achar uma religião que eu não sofra mais. Um remedinho na farmácia que eu não sofra mais. Desculpa, viver significa, entre outras coisas maravilhosas, belas, inspiradoras, passar por vários e sucessivos momentos difíceis. A grande questão que todas as religiões e boa parte das correntes filosóficas tenta explicar, cada uma a seu modo, é: por que sofremos? Qual a razão da dor e do sofrimento? Se Deus existe,
E se Deus é soberanamente justo e bom, por que eu estou sofrendo desse jeito? Quem está em sofrimento tem, e essa visão do Espiritismo é linda, não deve se sentir amaldiçoado, como se estivesse sendo punido ou castigado pela providência. A dor e o sofrimento são convites à evolução. A gente precisa ter uma visão correta, redimensionar, ressignificar a dor e o sofrimento. Em vez de temer a dor e o sofrimento, de forma muito resignada, e a resignação, como Joana de Ângeles coloca nas obras, na série psicológica, resignação positiva. Aquilo que eu não consigo evitar, aquilo que me acontece, de repente é desagradável, desemprego, uma doença grave ou terminal, que eu sou informado que sou portador, uma desilusão amorosa terrível, e por aí vai. O que eu faço? Eu não consigo, nesse momento, remediar rápido essa situação. É a sua dor, é o seu sofrimento. Entenda como uma experiência que tem tudo para fazer de você alguém melhor. Como diz Marcelo Ribeiro pela psicografia do Divaldo, não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Ressignifica a dor. Se você conhece alguém que não sofre, nunca, desconfie. Provavelmente é um ET. Ou alguém que foi chipado, está com um comportamento anômalo. Esse alguém não é humano. Nós humanos sofremos. Agora, sofrimento não é maldição, sofrimento é aprendizado. Quem gosta de ler, biografia, eu gosto. É muito interessante como as pessoas que vivem muito e têm uma bela vida para ser contada na forma de biografia, não raro, para não dizer sempre, lembram de episódios extremamente dolorosos do passado com gratidão. Ah, quando eu fiquei desempregado, meu mundo caiu, dívidas, eu me senti humilhado, não sei o quê, mas eu me reinventei. Aliás, reinventar é uma palavra maravilhosa, né? Brasileiro, quando a gente encontra um colega, eu tenho muitos colegas jornalistas desempregados, a gente encontra e fala, e aí, como é que está a vida? Ele está desempregado e fala assim, estou me reinventando. É sensacional. Quantas pessoas, graças... Gente, vocês devem conhecer. A pessoa estava lá no escritório trabalhando 20, 25, 30 anos, de repente, olho da rua. Sofre, porque dói. É difícil. E aí tem que se virar. E nessa de se virar ou de se reinventar, acaba descobrindo, não raro, alguma atividade digna que dá mais prazer e você é o seu patrão. Melhora o astral, o semblante muda, rejuvenesceu, dá trabalho o seu próprio patrão. Normalmente nem tem férias, mas você está trabalhando com o que gosta, com aquilo que você... Era um hobby. Ah, eu cozinhava bem, eu gostava de livro, dava uma força para um amigo de editor, agora eu tenho minha editora, agora eu tenho minha fábrica de pastéis ou tortas, a domicílio, delivery. Não sei se vocês conhecem, eu conheço. Pessoas que, graças a um infortúnio da vida, aprenderam a valorizar os próprios talentos para descortinar novos horizontes. É fantástico. Estado depressivo faz parte. E a gente sofre num mundo onde há a ditadura da eterna alegria. Quem sofre não se sente à vontade de sofrer, se sente humilhado, se sente fora daquilo que se espera no círculo de amizades. Não chama ele não, que ele é baixo astral, está de mal com a vida. Nós temos, isso está no livro que a gente está lançando, tem um capítulo inteiro sobre a compulsão por selfies. Desculpa, eu preciso falar sobre isso. Eu não sei se vocês compartilham dessa compulsão, mas a garotada está dentro. Isso aqui não é um smartphone, não é um celular. Para muita gente, isso aqui tem a função primeira e mais nobre de registrar momentos em que você sempre
haverá de ser muito generoso consigo próprio, lembrando para o mundo como você é feliz. Olha o meu café da manhã hoje, espetacular. Olha com quem eu estou agora. Olha a paisagem que eu estou tendo o privilégio. E aí o que acontece? Uma competição mórbida, em que as pessoas só revelam um aspecto do seu ser. Como eu sou feliz o tempo todo. Fake news. Fake news. Ninguém é feliz o tempo todo. E daí? Faz parte. Você é menos porque você não é feliz o tempo todo? Você é menos porque você está vivendo um momento difícil? Não. A tristeza faz parte. Tem um desenho animado chamado Divertidamente, em que na cacholinha da menina tem lá raiva, alegria, não sei o quê, e tem a tristeza. A tristeza é só sai, você não serve para nada, sai. E no final do desenho, eu não quero dar spoiler, a tristeza é a personagem mais importante porque ela ajuda aquela menininha a crescer. Na superação, na sublimação, na descoberta de forças dela para seguir em frente, mobilizar recursos próprios para seguir em frente. Essa história do selfie é tão grave que o Instagram, esse ano, meses atrás, resolveu parar de contabilizar os likes e as curtidas de quem compartilha fotinho, porque era uma competição que deprimia muitos jovens, que não tinham tantas curtidas. Virou algo patológico. Estado depressivo é isso. E depressão? Depressão é algo sério, grave, que não é possível de detectar com exames clínicos de sangue, fezes, urina, tomografia computadorizada, raio-x, ultrassom, não aparece. A depressão é uma alteração na bioquímica do cérebro. A gente fica mais lento. As sinapses cerebrais não ocorrem com a devida celeridade. Os neurotransmissores não trabalham como deveriam. É como você andar com o freio de mão puxado. Você não está legal. Uma boa definição que eu ouvi de vários especialistas, eu pesquiso esse assunto há 20 anos. Para a depressão é tristeza persistente. Tristeza é da vida, vem e vai, como a nuvem no céu. A tristeza persistente, depois de 10 dias ou 2 semanas em que você está se sentindo despedaçado, peito oprimido, coração apertado, muda padrão de sono, muda apetite, você percebe que está vivendo outra coisa, algo mudou. E o que torna essa situação ainda mais desagradável é que você nem sempre consegue determinar a causa disso. De repente você ficou desse jeito. Passou de 10 dias com uma tristeza persistente que lhe incomoda tremendamente, procure ajuda. Um psiquiatra haverá de fazer um questionário tentando rastrear o que na tua rotina está difícil e de que jeito está difícil. Ele, a partir das respostas que você der, vai determinar se você de fato tem depressão. E entendo se a depressão é leve, moderada ou severa. Em se confirmando, poderá fazer uso de alguma medicação que tem a única função de botar os neurotransmissores para trabalhar. Antidepressivo não cura a depressão. Antidepressivo faz com que a gente se sinta menos pesado. Você já levanta da cama, gol. A vida está horrorosa, eu estou sem ânimo, mas já levantei da cama. Vou para o trabalho? Vou. Sem nenhum ânimo, está tudo, eu estou triste. A vida está toda cinza, mas vou trabalhar. Então, o antidepressivo, ele ajuda a gente a tocar a vida, na medida do possível. Não é remedinho para enxaqueca ou dor de cabeça. Então, calma. Dê tempo ao tempo. A marca da medicação e a dosagem precisam ser calibradas pelo médico. E na linha do tempo vai se ver se aquilo funciona, está dando a resposta terapêutica adequada ou não. Calma, vai dar certo. Tempo. Dê tempo.
além do psiquiatra, o psicólogo. Fundamental. Porque o psicólogo, ele ajuda a gente a entender o nosso inconsciente, o nosso psiquismo. Ele interpreta sonho, ele faz perguntas ou provocações. Este que vos fala já teve 3 psicólogos na vida, nunca por depressão, mas eu entendo a psicologia como uma ferramenta estratégica para o autoconhecimento, porque revela o lado oculto da nossa lua. A gente acha que sabe tudo no estado de vigília, você dorme, tolinho, aí é que vem uma parte do seu ser que determina até por que você resolveu escolher uma camisa laranja hoje para falar. Escolhas banais do dia a dia, a regência das escolhas não é a consciência. E a psicologia ajuda a gente a ter a clareza de quem somos, o lado visível da consciência e o lado oculto, que é o do inconsciente. É um privilégio viver num tempo que temos psicólogos. E não precisa procurar psicólogo em crise, não. Procure se achar que é um bom investimento. Eu acho que é. Terceiro lugar, estamos falando de psiquiatra? Sim. Psicólogo? Sim. Terceiro, quando eu não estou no ambiente espírita e me chamam para falar, eu falo assim, cuide bem das suas energias. Não vou perder a viagem, né? O que é cuidar bem das suas energias? Seja seletivo em relação ao que você anda lendo, leituras que te ponham para cima, as músicas que você gosta de ouvir, música é vibração, você também. Quando há um encontro das vibrações que promovem você, lhe dão inspiração, lhe dão coragem, aquela música que você sente que está te levantando, bota essa para tocar. Bota essa para tocar. Quais são os lugares de Campinas que te botam para cima? Tem alguma floresta, um rio, uma cachoeirinha nos arredores, um lugar que você gosta de estar e não sabe nem explicar por quê. Quando você vai lá, você já... Opa! Eu tenho vários lugares preferidos que basta estar ali, me dá 5 minutos. É o tempo de fazer a recarga. Vocês devem ter o de vocês. Quem está passando por um momento difícil não deve abrir mão, não deve abdicar da governança. Ah, mas eu já tenho médico. O médico cuida da parte dele. Ah, eu já tenho psicólogo. O psicólogo cuida da parte dele. Cuida da tua. A parte que lhe cabe na recuperação do equilíbrio, da autoestima e da coragem de viver. Todos nós temos. Sabe aquele encontro de Facebook de colegas de escola? As pessoas às vezes falam assim, ih, me acharam. Aí você, por que eu iria nesse encontro? 50 anos depois, ninguém mais é igual ao que já foi. O que eu vou fazer lá? Tem gente que é assim, eu respeito. Eu fui certa vez, completamente desacreditado, eu falei, eu vou para não falarem mal de mim na reunião. Cheguei lá, falei, bom, vamos bater ponto aqui. Oi, tudo bem? Você, o Raulzinho, cara, tu mudou para burro, hein? Todo mundo se reconhecendo, né? Senta, depois de 10 minutos, você dá graças a Deus de ter comparecido. Por quê? É um momento de trégua. Porque eles vão ajudar a lembrar de historinhas, de situações que você já deixou no arquivo morto e que eles vão fazer questão de recuperar a memória daquilo que não te favorece, apelidos, coisas e tal, e que você, recuperando essa memória, pelo menos aconteceu nessa reunião, com todo respeito, foi uma reunião terapêutica, um momento de trégua. A gente está lembrando de quem nós fomos na infância, momentos que a gente já esqueceu, e momentos que, ao lembrar, colocam a gente numa posição, assim, mental, numa faixa mental de trégua. Esquece um pouco as agruras do momento, as dificuldades do momento. Lembra o pirralho que você já foi, as traquinagens que você já fez, e como isso te deixa leve. Porque parece outra encarnação. É outra história, mas foi você. O povo adora lembrar que foi você. Portanto, cuidar das energias no genérico é isso. Mas eu estou
numa das mais prestigiadas e longevas instituições espíritas do Brasil. E aqui, quando eu falo cuide bem das suas energias, tem um propósito. Fluidoterapia, passe magnético, força auxiliar espiritual para a remoção de miasmas e formas de pensamento a partir da dispersão de fluidos medicamentosos na psicosfera de quem entra na casa espírita. Isso foi preparado antecipadamente. O médium foi orientado e treinado sobre como aplicar o passe da forma mais adequada. E a pessoa que recebe, pelo amor de Deus, ela precisa estar minimamente sintonizada com o trabalho, senão ela sai do centro como entrou, sem nenhum benefício. Então, o serviço de utilidade pública espírita, quem toma passe achando agora, é só esperar. Algo vai acontecer aqui. Você não está aproveitando o melhor do passe. O passe, Martins Peralva, técnicas da mediunidade, Martins Peralva, didático. O passe exige e reclama, e é pouco, mas é o fundamental, uma posição de acolhimento, uma sintonia compatível. Ah, mas eu não sei rezar. Não reza. Pensa numa paisagem bonita. Coloque-se na posição de gratidão ao médium, à casa, a esse momento. Pense que você está recebendo uma energia amorosa. E essa posição haverá de lhe facilitar na absorção desses fluidos. Há uma descrição feita por André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. André Luiz vai numa igreja acompanhar uma missa em que um padre inspirado estava imantado de luz. O padre estava naquela função de sacerdote mesmo. E na hora do sacramento da hóstia, da comunhão, ele ilumina as hóstias. André Luiz está lá. André Luiz é aquele... Tem sempre um guia mentor. O que está acontecendo? O que está vendo? Me explica. E na obra, detalhadamente, o que está colocado é: esse padre, de fato, estava inspirado e muito identificado com a sua função de sacerdote, e ele conseguiu repassar essa vibração para as hóstias. Ele iluminou as hóstias iluminadas, corpo de Cristo. Estava na hora dos fiéis abrirem a boca, corpo de Cristo, corpo de Cristo. E André Luiz narra, surpreso, a fila estava grande. Alguns fiéis se beneficiaram e o corpo de Cristo, ao entrar pela boca, permanecia iluminada a hóstia e havia comunhão mesmo. As pessoas saíam dali elevadas vibracionalmente. A maioria das pessoas que estavam na fila, a hóstia se apagava na boca. Não havia benefício efetivo, não havia uma comunhão. Havia um protocolo. A repetição mórbida ali de um ritual sem função. Portanto, meus amigos, o Espiritismo é força auxiliar. Ajuda a gente a recuperar o equilíbrio, a serenidade e, eu diria, a fé de que vai passar, porque tudo passa. Na área da suicidologia, é muito importante também a gente se dar conta de que, embora existam mais perguntas do que respostas, é uma ciência nova. Depressão é uma descoberta recente da década de 1930. Ah, então antes não tinha depressão? Sempre teve. Mas não havia conhecimento para você distinguir depressão de tristeza ou melancolia. Estava tudo no pacote. Bom, os suicidólogos dizem com muita assertividade o seguinte: não é possível dizer que uma pessoa se mate por apenas um motivo, uma razão. Por exemplo, alguém que se descobre traído pela pessoa amada, deixa uma carta dizendo: era o amor da minha vida, eu consagrei minha vida inteira a essa pessoa, minha vida agora perdeu o sentido, não vejo mais razão para viver. Se mata. O suicidólogo haverá de olhar essa carta e dizer: claramente, o fator mais importante foi a desilusão amorosa. Não é a única razão para uma pessoa se matar. Uma das
explicações para isso é um tanto óbvia. Eu não vou fazer uma enquete aqui para não causar constrangimentos, mas boa parte das pessoas, para não dizer a maioria absoluta, passa por situações na vida que causam desconforto emocional, dor de cotovelo, descobre-se traído. Se você fizer a pesquisa, você vai se surpreender. Se todas as pessoas que se descobrem traídas se matassem, boa parte de nós aqui não estaríamos aqui hoje. Este que vos fala não estaria. Quando a minha mulher está junto, e eu falo isso, ela diz assim, você tem que dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Então vamos lá. Uma pessoa fragilizada psíquico-emocionalmente pela decepção amorosa e se mata, o suicidólogo haverá de fazer a seguinte pergunta, dentre outras. Primeiro vai rastrear se há alguma patologia de ordem mental associada. Depressão, transtorno de ansiedade, enfim. Depois vai querer saber como foi a infância dessa pessoa. Por que a pergunta? Nessa fase, isso está amplamente documentado, bem fundamentada essa questão. De 0 a 7 anos forjam-se na criança caráter, personalidade, valores. A criança é uma esponja ambulante. Ela está captando tudo e tudo aquilo em informação relevante para que ela seja o que ela será no futuro. É um momento em que ela é mais demandante de carinho, afeto, colo, atenção, olho no olho, cumplicidade, abraço, afago, atenção. Na natureza, poucas espécies são tão vulneráveis e dependentes nessa primeira fase da vida do que o ser humano. E a criança, quando não é alvo dessa atenção desmedida, desse amor, e é uma fase da vida que você acha que o universo gira em torno de você. Então, essa expectativa de ser alvo de muito carinho, amor, atenção, afeto, quando quebrada, há uma questão que os suicidólogos observam. Não é que uma pessoa lá na fase adulta, traída amorosamente, se mate porque teve uma infância sem amor. Não é isso. Ou também não é verdade que uma pessoa criada com muito amor não corra o risco de se matar. Estamos falando aqui de redução de risco. Quem tem amor, principalmente nessa fase da infância, cultiva uma nutrição emocional que lhe acompanha o resto da vida. Você foi amado, isso permanece com você. É uma fortaleza. Eu tenho 53 anos, meus pais já fizeram a passagem, por vezes em momentos assim de dificuldade minha, de aflição. Do nada, eu não sei de onde vem isso, é como se fossem puxados do meu arquivo mental lembranças, muito caras a mim. Não do que meu pai ou minha mãe falaram, mas da manifestação explícita desse amor e desse afeto. Ser amado não é algo trivial. É um privilégio. No mundo de hoje, é um privilégio. Quem é pai ou mãe ou responsável por criança, não deixe de manifestar explicitamente. Mas eu não tenho mais tanto tempo, eu trabalho o dia inteiro. Verdade. Não se sinta culpado por isso. Quanto tempo você tem? 10 minutos por dia? 15? 20? Esses minutos não podem ser divididos com Instagram, rede social, televisão, jogo de futebol, telefone, livro. Não. A criança percebe. Aquele momento é dela. E ela sabe quando aquele momento é exclusivo. E essa memória de que você foi objeto de uma atenção exclusiva lhe acompanha o resto da existência. Faz toda a diferença. É amor que fica. É amor que fica. E reduz risco suicida. Não impede, reduz risco. Uma outra questão muito curiosa. Uma pessoa se matou porque descobriu-se traída.
O suicidólogo vai dizer, é a causa principal, não é a única. Que outro fator pode estar associado? Os suicidólogos, existem pesquisas, algumas delas desenvolvidas por psiquiatras da Unicamp, mostrando a comparação entre países onde há predominantemente a crença numa força superior e países onde o materialismo predomina. Acreditar, veja que eu estou tendo cuidado de falar, eu não estou falando de fé, porque fé remove montanha, fé é hashtag outra coisa. Nem estou usando a palavra Deus, eu estou falando uma pessoa, seja ela quem for, que acredite numa força superior, acredito na força da natureza, Deus, Alá, o que seja. Uma pessoa que tenha essa crença, no auge do desespero e da aflição, antes de consumar o ato suicida, o que ela faz? Ela recorre a essa força, ela apela a essa força. Como já disse, não basta acreditar para se livrar do risco suicida, mas quem tem essa crença reduz risco. E é interessante como cada um com seu cada um negocia com força superior. No momento de aflição, você vai ter o pagador de promessa. O que faz o pagador de promessa no auge de um problema que ele não consegue resolver e isso debilita? Ele diz assim, faz o teu, que eu faço o meu. Se você resolver o meu problema, a Aparecida está no meu GPS. Ou Escadaria da Penha, no Rio de Janeiro. Vocês sabem que isso acontece. É curioso, de madrugada tem muitos programas ao vivo na televisão, invariavelmente religiosos. Eu sou um profissional de comunicação, eu me interesso em ver o que está acontecendo por aí. Certa vez, zapeando de madrugada, só tinha programação ao vivo de canais religiosos de várias tradições. E eu me entretive certa vez com, eu não quero dar pistas, porque eu não quero que seja entendida a minha fala como algo pejorativo, mas é uma linha religiosa em que aparece uma pessoa dizendo assim, e eu achei curioso isso, porque tem a ver com o contexto. Meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo, grita com Deus, mas grita alto, para ele ouvir. Eu achei aquilo tão interessante, eu falei assim, mas tem que gritar mesmo? Eu fiquei, sabe, você faz a diferença. Passados alguns minutos, eu falei, bom, eu sou espírita, eu vou ficar na minha. E dei graças a Deus do programa não ter audiência no meu bairro, senão seria uma gritaria infame. Mas é do jogo. Cada um com seu cada um. Está em desespero? Se eu tenho a crença numa força superior, vou recorrer a ela. O que o Espiritismo tem a dizer sobre suicídio? O Espiritismo se consorcia com todas as grandes religiões, as mais importantes tradições religiosas e espirituais do Oriente ou do Ocidente, que têm muitas diferenças entre si em relação a várias questões. Jesus é o Messias? Sim ou não? Reencarnação existe? Sim ou não? Inferno, penas eternas, existe? Sim ou não? Cada um puxa para o seu lado. Todas. Isso é muito perturbador para quem é materialista, ateu ou agnóstico. Todas afirmam categoricamente que em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. O Espiritismo, naquilo que me foi possível pesquisar, é a filosofia espiritualista que entra nos detalhes e nos pormenores com uma riqueza de informações que não se compara a nenhuma outra. É impressionante. Memórias de Suicida, de Dona Ivone, abre os caminhos como recomendação de leitura, e o que não falta é literatura espírita trazendo informações relevantes. Mas vamos lá. Vou resumir. Mas leiam. Não quero dar spoiler. Primeira questão importante. À luz do Espiritismo, o que acontece com o suicida? Obviamente, ele se descobre vivo. O corpo colapsou. Ele feriu o corpo de morte. O corpo jaz.
vai se transformar em outra coisa. Primeira aflição do desencarnado pelo suicídio: eu não apenas continuo vivo, mas eu agravei a minha aflição, em primeiro lugar, porque o desconforto, a decepção, a dor que eu causei nas pessoas que me amam, que gostam de mim, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, porque pensamento e emoção não são abstrações, têm força e direção. À medida que corre a informação de que eu me matei, essas pessoas endereçam a mim essa energia da tristeza, do abatimento, do fracasso. Agrava-se a minha situação, porque eu sou alvejado por torpedos de dor. Segundo ponto importante: não raro, o suicida percebe que a razão pela qual ele se matou, endividado, com agiota, eu não sei como pagar, o que eu faço da minha vida, em questão de horas, dias ou semanas. E ele descobre isso bem depois. Um amigo de infância, um parente distante, endinheirado, sabendo do flagelo, do suicídio por razões de falta de dinheiro, diz: nossa, mas se falasse comigo, nossa, eu estou chegando aqui agora e eu soube pela viúva que se matou por falta de dinheiro por dias. Se eu chegasse antes, esse suicídio não aconteceria. Isso machuca muito. Uma outra questão, essa bem fundamentada e explicada por Dona Ivone em Memórias de um Suicida. Por que aquele que se matou invariavelmente tem muita dificuldade de se livrar do próprio corpo? Ele permanece durante um tempo vinculado ao corpo. Ué, mas o corpo não morreu, por que permanece vinculado? Dona Ivone explica: não tem castigo, não tem punição, não. Tem natureza. As leis que regem a vida e o universo. A gente não lembra, mas antes da atual encarnação, houve um projeto envolvendo um numeroso grupo de espíritos evoluídos para determinar quando reencarnaríamos, filho de que pai e de que mãe, estabelecendo um código genético, em que lugar do mundo, com que facilidade ou dificuldade financeira, com que propensão à saúde ou à doença, tudo. Tudo. Nesta futura encarnação no Brasil, é para eu desenvolver minhas habilidades que eu não tenho na área das ciências exatas, ou será nas ciências humanas, ou será nas artes plásticas, será onde? Aonde? Tudo isso faz parte de um roteirinho para a gente aproveitar tempo e energia em mais uma etapa da jornada evolutiva. Um quesito importante, é isso que Dona Ivone fala: quanto tempo viveremos nesta encarnação? E isso é definido pelo estoque de combustível fluido vital. Esse estoque pode ser adicionado, mais um fluidozinho. Eu estou desconfiado que Chico e Divaldo fazem parte desse grupo. Você chega assim: não, está indo bem, vamos, dá um aditivo, bota, vai lá. É impressionante, é impressionante. E tem outras situações em que você, eventualmente até a espiritualidade acha melhor precipitar o seu retorno à pátria espiritual. Você não só não está indo bem, como está se comprometendo rápido, com novos problemas. Vem, filho. O que importa dizer? O suicida, quando determina para si o regresso precoce, não planejado, porque ninguém reencarna para se matar. Não está no mapa de ninguém. Ah, mas como você explica, André? Meu pai e minha mãe se mataram, meu tio se matou, agora é minha vez. Isso acontece por aí. Desculpa, eu posso lhe causar uma decepção. Você não reencarnou para se matar. Não faz parte do teu roteiro, porque não faz parte do roteiro de ninguém. Agora, tem um projeto e tem um estoque de fluido vital. O estoque de fluido vital é até completar a existência. Porque o livre-arbítrio é soberano, uma pessoa que decida se matar de forma resoluta, o fará. E aprenderá, porque vida é aprendizado, para o bem ou para o mal, a gente aprende.
no momento certo e da forma adequada, que aquilo não lhe favoreceu. Sem penas eternas. E aí temos uma questão. O ato do suicídio determina o colapso orgânico e o fluido vital residual não se dissipa rápido. Portanto, ele continua transmitindo magneticamente as impressões do corpo ao espírito, ao perispírito. Está claro isso? Isso não acontece só com suicida. As pessoas muito vaidosas, metrosexuais, gente que fica ali cuidando, esculpindo o corpo todo santo dia, deixa eu ver se está legal, tríceps, bíceps, bronzeamento artificial, tatuagem, depilação, pintura, tal. A pessoa ela investe tempo, dinheiro e energia, passando uma existência inteira, fazendo sempre aquela guaribada, para ver se o corpo se mantém sempre top. A questão qual é? O seu foco está no que é descartável e perecível. Como São Francisco chamava a nossa indumentária carnal de jumentinho. Cuida bem do jumentinho, é para cuidar bem mesmo. Mas pelo amor de Deus, não vai ficar fazendo depilação o tempo todo no jumentinho, pintando o pelo do jumentinho, colocando tatu no jumentinho. Assim, o jumentinho pode até ficar bonitinho, escova o dente dele, dá uma guaribada no jumentinho de vez em quando para ele ficar mais aprumado. Tudo em excesso faz mal, até água fluidificada. Se você tomar um porre de água fluidificada, vai te fazer mal. Por isso que vem no copinho. Devagar com andor, tudo na proporção certa, tudo na medida adequada, sem exagero. O problema não é a vaidade, todos nós temos alguma cota de vaidade, esse não é um problema. O problema é o excesso. E o excesso de vaidade faz com que o teu foco seja o teu corpo o tempo todo. Desencarnou, você não atentou para a realidade espiritual. Onde está o teu foco? No corpo perecível. Então, o que vale para o suicida, vale para quem está muito materializado o tempo todo, é só matéria me interessa. Isso aqui é uma tábula rasa, isso aqui é a programação mental. Se você se programa para isso, é direito seu, é livre-arbítrio, prepare-se. A vida aqui é apenas um frame, um fragmento de algo muito maior, que a gente precisa estar atento. Chico Xavier, numa entrevista a Hebe Camargo, explica as consequências do suicídio para o perispírito, porque não é só o corpo ferido mortalmente que registra uma sequela, um abalo. Esse abalo atinge o perispírito. Então, Chico Xavier, a gente reproduziu a entrevista no livro, explica, uma pessoa que resolva, por exemplo, estilhaçar o centro do sistema nervoso. O corpo cai, sangrando, um buraco. O perispírito registra esse ferimento. E isso é motivo de muito desconforto e dor para o espírito imortal. Como é que eu resolvo esse problema que ficou plasmado aqui no meu perispírito? Esse dano que não sei como remediá-lo. Será necessário uma ou mais encarnações para que os corpos de carne funcionem como um fio terra, drenando esse ferimento espiritual e transportando para o corpo físico, exatamente no ponto do ferimento, esse abalo. Significa que, segundo Chico, muitos casos, não todos, muitos casos de idiotia e loucura têm origem num abalo que alcançou o centro do sistema nervoso através do suicídio numa encarnação anterior. Pessoas acometidas de graves problemas respiratórios não associados a tabagismo, uma enfisema. Não todas as pessoas, hein, gente? Algumas pessoas com graves problemas respiratórios trazem sequelas de encarnações em que inalaram fumaça, gás, ou saturaram os alvéolos pulmonares de água doce de rio ou salgada do mar, no intuito de se matar. Esse ano encontrei Divaldo em Belo Horizonte
ele com aquela tosse, ele está com uma tosse recorrente, e ele falou, essa é uma lembrança que eu trago comigo, no meu corpo, de um gesto infeliz que eu cometi num passado não muito distante. Ficam, é como se fosse um lembrete, valoriza a vida, valoriza teu patrimônio, valoriza teu jumentinho. É uma bênção ter um corpo de carne, operacional. Porque todos temos um propósito na vida. Ninguém reencarna por obra do acaso. Há um projeto que foi definido antes da nossa imersão nesse plano. E quanto maior a dificuldade, quanto mais difícil o momento, mais Deus está contigo. Nunca estamos sós. Nossos guias e mentores não nos abandonam. A providência divina existe. E ela nos cerca dos cuidados possíveis para não subtrair o mérito das escolhas que cada um de nós faça. O guia e mentor não vai substituir você no momento da aflição. Por quê? Porque o mérito da superação tem que ser seu. Estamos no Enem espiritual. Enem espiritual. Estamos todos aqui prestando um exame. Se você colar, não tem mérito. Não muda de faixa. A gente está aqui para aprender a ser gente. A gente está aqui para aprender a amar. A gente está aqui para aprender a acolher. A gente está aqui para ficar antenado com os discursos de ódio, violência, preconceito, intolerância. São tóxicos, envenenam a alma, prejudicam a nossa jornada. Como chamar o Brasil de país, coração do mundo, pátria do Evangelho, com tanta gente se afirmando como cristã, dizendo, falando, fazendo o que está fazendo e falando. Separar o joio do trigo, com muita serenidade, muita lucidez. Lembrar do que o mestre falou: o jugo é suave, o fardo é leve. Lembrar do que Chico falou: isso também passa. Vai passar. Depende de nós. Escolhemos vir para o Brasil nesse momento da história do mundo e desse país. Tem gente carimbando o passaporte para Portugal. Tem gente carimbando o passaporte para Flórida. Ok. Não vai resolver a demanda que nós temos com a nossa evolução, onde você estiver no mundo. Nós estamos aqui para dar um passo à frente. Nós estamos aqui para ser completistas. Nós estamos aqui para cruzar a linha de chegada. E quem é espírita e se afirma como sendo aquele que professa a fé raciocinada do cristianismo redivivo, da terceira revelação, aquele que programa o seu GPS espiritual, que é o livre-arbítrio, na direção do fora da caridade, não há salvação. Não deveria apenas se preocupar em cruzar a linha de chegada, quando for o momento. Nós estamos aqui para cruzar a linha de chegada juntos, de quem precisa da nossa mão, da nossa palavra, da nossa solidariedade, da nossa compaixão. Ser espírita não significa usar as obras básicas do Evangelho como autoajuda. Significa, sim, a gente se fortalece das obras básicas para poder ajudar. Fora da caridade, não há salvação. A gente está aqui para dar a mão. Não é para criticar, não é para condenar, não é para amaldiçoar, não é para doutrinar. Tem momento em casa espírita que a pessoa vem com a demanda de falar sobre si, sobre o que lhe atrapalha. E por invigilância, alguns de nós, muito aptos a ajudar, se apressa, já dando doutrinação. Espera, ouve, permita o desabafo, permita que a pessoa se encontre com a sua lucidez. A casa espírita está preparada para fazer muita coisa boa por essa legião numerosa e crescente de sofredores, desde que nós estejamos
devidamente sintonizados e instruídos, fazendo bom uso das informações que remetem à valorização da vida. Viva o Setembro Amarelo, viva a vida. Obrigado pela atenção.